Lucas 15:11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhes disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aí. Esta passagem é uma passagem que muitas pessoas conhecem, né? É uma parábola que Jesus conta. E Lucas aqui ele registra essa parábola. E esta parábola ela é uma parábola esclarecedora para muitos assuntos concernentes às ações do Senhor, ao amor de Deus. E muitas Bíblias têm como título dessa parábola a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. E nós percebemos que realmente vai tratar de uma questão de um filho que se perdeu, né, porque o texto fala disso. E no final, né, o próprio pai aqui da história,
ele relata que a festa toda aqui, o banquete que foi feito, foi devido, né, àquele filho que estava perdido, que estava morto, ele ter sido encontrado, agora está vivo novamente, né? Ele está vivo, e aqui estava perdido, agora ele foi encontrado. E essa parábola ela nos traz muitos ensinamentos. Ela revela, né, o coração do Pai, o coração de Deus, como é o coração de Deus. E ela revela também como é o coração de um filho, né? Um filho imaturo. Revela também como é um coração de um filho que quer ser dono, né? Que quer ser dono da verdade, dono da justiça. Então eu percebo aqui que ao menos aqui, 3 corações são expostos, né? O coração do pai, o coração do filho que estava perdido e o coração do filho, né, que sempre esteve, né, aos cuidados do pai, sempre esteve com o pai. E igreja, eu confesso para vocês que esse texto bíblico, todas as vezes que nós lemos e nós vamos tratar desse texto em si, nós conseguimos extrair muitas verdades, né? Quanto mais nós lemos esse texto, mais verdades aparecem, né? Eu já preguei este texto pelo menos umas 2 vezes, né, na igreja, e eu faço questão hoje de compartilhar novamente esse texto com vocês, trazendo algumas verdades já relatadas nas mensagens anteriores e algo, né, que nós observamos, né, com a ajuda do Espírito Santo, com a intervenção do Espírito Santo, que a palavra de Deus ela se renova nas nossas vidas todos os dias, né? Ela começa a se renovar, ela é viva. Então, glória a Deus por isso. Quero iniciar, nós já oramos, né? Então quero iniciar com vocês aqui o primeiro verso aqui que nós lemos, que é o verso 11, né? Então nós estamos falando de Lucas capítulo 15, verso 11, que diz assim: e Jesus continuou, né, dizendo assim: certo homem tinha 2 filhos. Então o primeiro verso aqui deixa claro que este homem tinha 2 filhos. E o texto vai falar a respeito desses 2 filhos, né? Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos meus bens que me cabe. Então, nós percebemos aqui que o filho que pede a herança para o pai, o filho que requisita a herança para o pai, é o filho mais novo. E já começando a trazer algumas aplicações aqui, como na minha mensagem hoje eu vou tratar de versículo, vou tentar aqui secar com vocês verso por verso, e eu quero já ir aplicando algumas coisas que eu percebi aqui lendo esse texto novamente. Primeira coisa que eu percebo aqui, que este filho, né, que pede a herança do pai, ele é o filho mais novo. E como todo filho mais novo, né, como todo filho quando ainda novo, né, ele tem, né, pela sua pouca idade e imaturidade. Ele não tem a maturidade que às vezes os filhos, conforme vai passando os dias, né, vai passando os anos, ele vai adquirindo maturidade. E eu percebo aqui que a atitude desse filho, né, a primeira atitude aqui, também é concernente à sua idade, né, ao fato dele ser o filho mais novo. Então eu quero destacar aqui uma característica deste filho, que é um filho imaturo. É um filho que está olhando para os bens, é um filho que está olhando para uma liberdade, até então, que ele achava que não tinha, né? Então, nós conseguimos observar aqui que muitas vezes nós somos assim quando imaturos. Nós queremos provar da nossa liberdade, né? Da suposta liberdade. Nós queremos provar e usufruir dos bens, às vezes, dos nossos pais. Bens que nós muitas vezes não conquistamos, nós não suamos, nós não trabalhamos para ter. Então, existe aqui sinais de imaturidade. E eu acredito que Lucas, ao registrar essa parábola, ele minuciou, né? ele é minucioso em registrar que tratava-se de 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E o mais novo, ele tem essa particularidade. Eu percebo aqui, fazendo a leitura desse texto, que ele tem essa particularidade da imaturidade, né, pelo fato de ser mais novo, né? Então, e é uma característica de um filho novo, né, mais novo, né,
de querer aproveitar a vida, quero curtir a vida. Não é assim? Quem tem irmãos mais novos aí? Talvez você já esteja adulto e você tenha irmãos ou tenha parentes, pessoas que você ama, que você conhece, que está na fase aí de querer conhecer o mundo, querer conhecer as coisas, querer usufruir das coisas, da sua liberdade, às vezes, né, do seu dinheiro. Ele quer partir para o mundo para poder aproveitar a sua vida, né? E eu já ouvi isso de cristãos, né? Eu quero viver a minha vida, né? Eu não quero ficar aqui dentro desse lugar preso, não. E se tratando da igreja, inclusive, né? Eu quero viver minha vida, né? E se o pai aqui da história, ele não proibiu, né, a saída do seu filho, quem é o pastor, quem sou eu, né, para poder tentar intervir nisso? Então, nós percebemos que essa característica é a característica de um filho mais novo, de alguém que ainda é imaturo, tá? Então, é só essa a primeira observação que eu gostaria de fazer para nós darmos continuidade aqui no texto. Então, ainda no versículo 12, ele vai falar que quando, né, então, o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Nós percebemos que o texto ele continua dizendo o seguinte: e o pai repartiu os bens entre eles. Uma coisa que me chama a atenção aqui, que não foi só o filho mais novo que recebeu a sua parte da herança, mas o filho mais velho, que lá no final da história nós sabemos que começa a reclamar com seu pai, ele também recebeu a sua parte, né? Pelo menos até hoje eu nunca tinha ouvido ninguém, né? Todas as vezes que eu ouvi mensagens a respeito disso, eu nunca ouvi ninguém tratar nesse aspecto, nesse quesito, né? Que o filho mais velho também recebeu a sua parte, porque o texto deixa claro aqui, né? Confere na tua Bíblia aí, diz que o pai repartiu os bens entre eles. Então o pai pegou os bens, né? Os bens que competiam aos filhos e repartiu, falou: essa parte é para você, e para o mais velho também deu a sua parte. Então o pai parece ser justo, né? O pai não foi injusto para com o mais velho. Vamos observar este texto de maneira minuciosa para que nós venhamos chegar no final dele e compreender, né, esses três corações, né, que eu disse aqui na minha introdução, que nós conseguimos observar pelo menos três corações aqui: o coração do pai, o coração do filho mais novo e o coração do filho mais velho. Tá? Então vamos lá, versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então vamos lá, não muito tempo depois que o pai deu a parte para o filho, né, que o pai entregou ali para o filho, né, a parte da sua herança, toda a sua herança, né, ao qual ele tinha ali direito, o que era de direito. Não muito tempo depois, o filho mais novo então pega a sua parte toda e vai embora da casa do seu pai. E vai para uma terra distante, vai para um lugar distante do pai. Uma coisa que eu observo aqui é que o texto, Lucas ele registra aqui que o filho mais moço, o filho mais novo, ele junta tudo e vai para um lugar, uma terra distante. E quando eu percebo, né, no retorno, né, nós, nessa parábola nós não temos aqui quantos quilômetros eram, qual era essa distância, mas existe uma intenção de dizer que era um lugar, né, não era um lugar muito perto, era um lugar que havia uma distância considerável, né, para onde o filho foi. E eu trago aqui, né, uma perspectiva também que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, é que é o seguinte: em todo tempo que nós, saímos da casa do pai, ou da presença do pai, ou da comunhão do pai, que nós decidimos ir tocar as nossas vidas, a percepção que nós temos é que nós estamos, quando nós então entendemos que nós estamos distante de Deus, nós estamos fora, né, do aconchego do pai, fora ali da presença, né, maravilhosa de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Mas parece que nós estamos tão distantes, mas tão distantes. Então, não sei se você já se afastou alguma vez, né, dos caminhos do Senhor. Se você, como diz aí algumas igrejas, você já se desviou, embora eu não concorde com essa frase, desviado, mas se você já, por algum momento, você se afastou,
sabe, da comunidade de fé, da igreja, sabe, da comunhão, se você se afastou dos preceitos, dos princípios de Deus, você sabe do que eu estou falando. Parece, quando você percebe, né, o quanto você se afastou, parece que Deus está tão longe de você, não é isso? Parece que você está a uma distância tão grande de Deus. Nossa, eu estou tão distante, eu fiz tanta besteira na minha vida, Deus está tão longe de mim. E a ideia aqui de Lucas, quando Lucas registra essa parábola, eu percebo isso, né, que parece que esse filho mais novo estava tão distante, mas se esse camarada não tinha dinheiro nem para poder comer, né, que nós observamos que ele desejava comer ali, né, as vagens, as comidas ali que eram reservadas para os porcos, o alimento dos porcos, ele desejou comer aquilo ali e as pessoas não davam para ele comer. Não é que ele desejou comer a lavagem do porco, não é isso não, tá? Mas ele desejou comer a comida que as pessoas separavam para os porcos. E as pessoas não queriam nem dar nem essa comida, porque essas comidas eram para alimentar os porcos, não era para alimentar ele. Entende? Era uma comida separada para uma finalidade. E eu percebo que esse rapaz, quando ele decide voltar para a casa do seu pai, não parece que ele fez uma viagem longa, sabe? Não parece que ele fez uma viagem muito longa, porque o texto, quando vai tratar do retorno dele, fala que ele troca de roupa, ele se veste e ele decide então ir para a casa do pai. E fala que o pai de longe, o pai quando observa de longe, o pai está lá esperando ele, o pai vai de encontro com ele, abraça ele, beija ele. Então, são duas perspectivas diferentes. A perspectiva aqui do autor, ou do escritor de Lucas, quando ele fala que o filho, ele pega, né, todo ali, juntou todo os seus bens ali, e parte para uma terra distante de lá, parece que é um lugar tão longe, mas quando o filho fala que vai voltar, parece que ele não estava tão longe assim, parece que ele estava perto. Basta uma decisão, trocar de roupa e eu retornar para a casa do meu pai. E aplicando isso para as nossas vidas, eu percebo que isso é verdadeiro nas nossas vidas, é verdadeiro no nosso cotidiano. Quando nós estamos, sabe, longe dos planos, dos propósitos de Deus, sabe, dos preceitos de Deus, sabe, nós nos sentimos tão mal, nós nos sentimos, sabe, tão longe de Deus, parece que nós estamos num lugar tão longe. Mas eu quero dizer para você que na perspectiva do Pai, né, você está ainda no alcance dos seus olhos. O Pai consegue te ver. O Pai de longe, ainda que esteja longe, o Pai olha e vê você. E o Pai, como ele se comporta, ele abre os braços, ele corre, né, em direção àquele que estava perdido. Então existe aqui, né, um truque de ilusionismo, existe aqui um problema de perspectiva. Talvez você que está aí nessa condição hoje, né, de distanciamento, está distante do Senhor, eu estava distante do Senhor, sabe, eu estou tão longe de Deus, mas basta você falar assim: eu vou consertar a minha vida, eu vou voltar para a casa do meu pai, e você vai ver que você não estava tão distante não. Deus está mais próximo de você do que você pensa, do que você imagina. Amém? Que você lembre-se, porque você possa se lembrar disso. Ainda que os meus olhos não consigam enxergar a Deus, ainda que meu coração possa perceber que quão distante eu estou de Deus, ainda que as pessoas falam como você está distante de Deus, como você está longe de Deus, mas você possa se lembrar, que você venha se lembrar desse texto que diz que mesmo nessa distância que você considera que é uma distância considerável, o Pai, da onde Ele está, Ele te enxerga, Ele te vê, sabe? E se você resolver consertar, mudar de roupa, se vestir, trocar as vestimentas, o Pai está te esperando de braços abertos, pronto para te abraçar e para te beijar. Amém? Vamos continuar, que tem muita coisa aqui ainda, né? Que legal essa perspectiva, né? Algo novo assim que o Senhor, né, colocou assim nessa leitura quando eu estive lendo esse texto pela manhã. Vamos lá. O texto ainda no versículo 13 fala que nessa terra distante ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O texto aqui, nesta parte, pelo menos, ele não deixa claro como ele desperdiçou esse dinheiro, mas fala que ele desperdiçou todos os seus bens, toda a sua herança, tudo aquilo que Deus, né, tudo aquilo que o seu pai, até então, o seu pai havia lhe dado. É uma parábola isso, né? É uma parábola de Jesus contando, né, para o povo,
né, esta parábola. Então, quando Jesus conta, ele não especifica aqui, né, nessa história, né, nessa parábola, como ele desperdiçou. Quando nós vemos o relato do filho mais velho, né, o filho mais velho ele já dá ali características de que forma que ele gastou esse dinheiro. Inclusive ele vai usar que ele gastou com prostitutas. Ele vai falar que gastou com prostitutas, com meretrizes, esse dinheiro. Agora eu não sei se essa perspectiva é uma perspectiva do coração do irmão mais velho ou se realmente ele sabia como o seu irmão estava vivendo. Mas enfim, vamos aqui, pelo que o texto fala nesse verso, diz que ele desperdiçou o seu dinheiro. Ele gastou o seu dinheiro, ele desperdiçou o seu dinheiro com aquilo que não era essencial. Ele gastou, torrou o dinheiro, né, com coisas supérfluas, tá? De maneira desenfreada, sem freio. Olha então as características de uma pessoa nova, do irmão mais novo. O irmão mais novo, muitas vezes ele não sabe o valor que tem as coisas, ele não vai dar valor, né, para a herança, para o dinheiro, para a riqueza, né, que foi conquistada pelo seu pai, pelas coisas que o seu pai colocou à sua disposição. Então, essa coisa, sabe, de gastar de maneira desenfreada, sabe, de torrar, de desperdiçar, isso também traz aqui uma ideia de que existe imaturidade, né? É um exemplo de imaturidade de um ser, né, imaturo. As pessoas que desperdiçam os seus bens, pessoas que vivem as suas vidas de forma desenfreada, que não tem limite, não tem freio para nada. Então são características de pessoas, né, imaturas. Então hoje, né, é uma noite que nós temos para poder refletir sobre isso. Como nós temos vivido a nossa vida, né? Como nós temos gasto a nossa vida, como nós temos utilizado os nossos recursos. Será que nós temos utilizado os nossos recursos de maneira desenfreada, sabe? Gastando com coisas supérfluas, desperdiçando todas as coisas, porque nós sabemos que essa característica é uma característica de pessoas imaturas, ok? Vamos lá, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, então, depois de ele ter gastado todo o seu dinheiro, depois de ter se apropriado, ter usufruído de todo, né, os seus recursos que ele tinha ali, o irmão mais novo, o filho mais novo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, camarada, né, ele desperdiçou todos os seus bens, tudo que possuía, e quando chegou o momento de crise, ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar por privações. Outras aqui, nós podemos também trazer aplicações aqui. Que nós não devemos gastar tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos. Porque momentos de crises podem chegar. Momentos de necessidades podem ocorrer, como nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje é dia 7 de junho. Né? Nós estamos 7 de junho de 2020. Nós estamos no centro, né, no olho, né, nós estamos no meio de uma grande crise, se não a maior crise que o nosso país já enfrentou, né, na questão da saúde. Nós estamos enfrentando o Covid-19, e nós estamos numa recessão econômica, onde pessoas que não tinham uma reserva econômica, um dinheiro guardado, hoje está enfrentando sérias dificuldades, né? Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que pagam aluguel, pessoas que têm conta para pagar e não tinham uma reserva e perderam seus empregos, ou outros tiveram seus salários reduzidos, estão percebendo, né? E, gente, nós temos que aprender com tudo isso. Nós temos que extrair as lições das Escrituras e aplicar, e correr para aplicar nas nossas vidas, tá? Então, nós aprendemos o que aqui nesse texto, nesse verso aqui, ó, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O cara gastou tudo que tinha e quando veio a crise, quando veio, né, uma crise forte no seu país, ele começou a passar fome. Versículo 15 fala que ele começou a pedir trabalho para os cidadãos daquela terra. Ele começou a pedir emprego, ele começou a correr atrás de emprego, começou a correr atrás de solução para poder sobreviver, para poder comer. Então, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Gente,
Este homem aqui da parábola, esse filho mais novo, este irmão mais novo, esse camarada, ele foi trabalhar como um alimentador de porcos. Né? Ele foi trabalhar no campo para cuidar de porcos. Ali fazia as limpezas dos porcos. Né? Imagina quais são os afazeres de cuidar. O que é cuidar do porco? Você vai cuidar da alimentação, você vai cuidar, né, da limpeza, você vai cuidar do pasto, você vai cuidar, enfim, de tudo. E este foi o trabalho que ele conseguiu ali, para poder suprir, né, a sua necessidade. Versículo 16 vai falar que ali ele desejava, naquele momento ele chegou a desejar, né, ele fala assim que ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O camarada estava cuidando dos porcos ali e ele chegava a desejar comer a comida que o porco estava comendo, né? Porque não tinha opção, né? Você imagina ali um jovem que estava acostumado a comer do bem, né? Do bom e do melhor, né? Comer muito bem, e agora falido, quebrado, ele estava na condição de cuidar dos porcos, de limpar os porcos, de cuidar ali dos porcos. E nós sabemos que porcos naquela época eram animais impuros. Ou seja, se tinha uma profissão ali que era desejada, que ninguém queria, era essa, tá? E é isso que o camarada fazia. E o versículo, então, ali, 16, ele vai tratar exatamente isso, que ele tinha vontade, ele chegou a ter desejo de comer aquela comida, mas nem isso tinha para comer. E quando ele percebeu, olha isso, gente, aqui tá, e nós entramos agora no eixo aqui da mensagem, né? Nós entramos aqui no eixo dessa mensagem, dessa parábola, que diz quando ele percebeu, sabe, quando ele caiu em si, sabe, quando ele prestou atenção no estado que ele se encontrava, né? Estou desejando comer a comida do porco, porque eu não tenho outra coisa para comer. Aí ele começou a refletir, aí então ele começou a trazer as coisas no campo da racionalidade. Ele começou a pensar na sua vida, ele começou a pensar, refletir no que ele estava fazendo na sua vida. Então olha o que precisou. Precisou o camarada chegar ao ponto de desejar comer a comida do porco, para poder pensar nas coisas que ele tinha perdido. Então nós temos agora uma virada, né, na trajetória desse irmão mais novo. Então nós temos aqui um camarada que pediu a herança do pai. Nós temos toda uma questão que eu já falei na outra mensagem que eu preguei sobre esse texto, que nós observamos que ele pede ali uma herança antes mesmo do pai morrer. Então isso também conota, traz a ideia, traz uma ideia de que é alguém, né, que não demonstra amor, empatia pelo pai, carinho pelo pai, porque já está desejando já, né, os bens do pai antes mesmo dele morrer. Então já traz toda uma questão, mas não é nessa linha que eu quero hoje falar com vocês, eu quero fazer uma outra abordagem, tá? Então nós observamos que ele passa dessa fase de pegar o dinheiro, de ir, de viver as suas aventuras, viver ali os seus desafios, viver os seus momentos de alegria momentânea, enfim, e é o momento onde ele começa a entrar a escassez, acabar as coisas, e ao ponto dele já ter necessidade, de não ter mais o que comer, de faltar as coisas, e ao ponto de não ter mais nada para comer, e ao ponto de estar ele, os porcos e a comida dos porcos, ele desejar comer aquela comida. E quando ele chega nesse estágio da sua vida, ele começa a lembrar, ele começa a trazer à sua memória, né, aquilo que nunca ele deveria ter deixado de pensar, de reconhecer, de ser grato. Vamos ver aqui o que o texto fala, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. O camarada, ele lembra que os empregados do pai dele comiam com abundância, eram bem tratados, eles comiam e usufruíam, né, de alimento, né, de dignidade, mesmo sendo empregados do seu pai. Ou seja, o que ele pensa? Fala, os empregados do meu pai, eles estão comendo do bom e do melhor, enquanto eu sou filho, estou aqui passando necessidade, desejando comer comida de porco. Daí então ele faz aquela afirmação, né?
Ele chega a usar aqui no versículo 17 ainda a expressão que eu estou morrendo de fome. Versículo 18 ele fala o seguinte, aí agora é a trajetória agora do arrependimento. Eu consigo enxergar esse rapaz se arrependendo pela frustração, pela necessidade. Porque muitas vezes Deus abre uma porta de arrependimento para nossas vidas. Quando nós nos encontramos, quando nós nos achamos, sabe, na lama, quando nós nos encontramos, quando nós nos achamos, sabe, no fundo do poço. Deus ali nos dá uma oportunidade de nós nos arrependermos, de nós retomarmos a nossa caminhada, de nós encontrarmos a direção, sabe, do recomeço, encontrarmos a direção, sabe, de uma vida digna, de uma vida, sabe, que agrada ao Senhor. Então esse rapaz, quando ele cai em si, quando ele traz agora, né, quando ele traz uma nova perspectiva, quando ele traça uma nova perspectiva para a sua vida, quando ele começa a observar a sua vida de um outro campo, sabe, ele fala, não, chega disso, não quero mais viver dessa forma, não quero mais viver dessa maneira, porque os empregados do meu pai estão vivendo de forma digna, comendo do bom e do melhor, não falta comida para eles, e eu sou filho aqui, filho deste homem, eu estou passando necessidades, eu estou passando fome, eu estou desejando comer a comida do porco. Então ele cai em si. Quero pausar aqui o texto para trazer uma reflexão aqui para vocês. Muitas pessoas têm vivido dessa forma. Muitas pessoas vivem dessa forma. Sabe, de maneira desenfreada, de maneira inconsequente. Sabe, exatamente dessa maneira. E é inútil muitas vezes o que os pais falam. Talvez você tenha ouvido o conselho da tua mãe, jovem. Presta atenção nisso aqui. Talvez você tenha ouvido os conselhos da tua mãe, que fala, filho, não anda por esse caminho. Talvez você tenha ouvido os conselhos do seu irmão. Às vezes você tenha ouvido o conselho do seu pai. Às vezes você tenha ouvido o conselho do seu pastor, dizendo, filho, para com isso. Filho, para de andar por este caminho. Filho, não anda por aí, esse caminho é um caminho de morte. Não ande, não vai por este caminho. Você ignora os conselhos e parece inútil os nossos conselhos. Parece que os conselhos dos pais, conselhos dos pastores, conselhos dos responsáveis, daquele que está aconselhando, é inútil. É totalmente inútil. E eu percebo que neste momento é verdadeiramente inútil. Porque a coisa vai começar a acontecer quando este indivíduo cair em si, quando eles perceberem, quando eles começarem a perceber que o caminho que ele está trilhando é um caminho de morte. Não é simplesmente quando você continuar falando, não é porque você está falando que ele vai perceber isso. Muitas vezes a nossa fala é inútil, mas é quando ele cair em si. E nós temos que mudar a nossa oração. Nós temos que mudar a nossa oração. Muitos pais, eles tentam comprar os seus filhos. Muitos pais, eles tentam fazer com que os seus filhos não partam para esta vida promíscua, para essa vida desenfreada, essa vida, né, que a pessoa vai viver de qualquer jeito, sexo fora do casamento, os pais são coniventes, né, em geral, né? Muitos filhos, os pais são permissivos a essas coisas com medo de perder o filho. Quero dizer para você que essa sua atitude da permissividade, sabe, de troca, de colaboração, não vai fazer o teu filho, né? Não vai fazer o teu filho a ser quem ele tem que ser, quem Deus deseja que ele fosse. Entende? Mas o que vai fazer o teu filho ou esta pessoa a mudar a sua trajetória, mudar a sua vida, é o fato dele cair em si. Aí, olhando agora daquela perspectiva de 3 corações que eu tinha falado no início, eu quero trazer uma perspectiva aqui, que é uma perspectiva de um coração, né, daquele filho mais novo, um coração imaturo, mas um coração que agora está amadurecendo, né, com o sofrimento. Muitas vezes se faz necessário nós deixarmos
nós permitirmos, né, os nossos filhos passar por algumas coisas, para que eles venham amadurecer e que eles venham cair em si. Entende? Muitas vezes nós não permitimos, porque são pessoas que nós amamos. Né? Minha filha hoje é uma criança ainda, mas eu oro ao Senhor para que ela entenda, que ela amadureça no momento certo, que ela tenha consciência, né, das coisas, dê valor às coisas, que ela dê valor à palavra de Deus, à comunhão com a igreja, sabe? Que ela dê valor a essas coisas. E ela não precisa aprender isso lá fora. Mas, para aqueles casos que já aconteceram, já se passaram, não tem mais o que fazer, a nossa oração é: Senhor, que eles venham cair em si. Senhor, que eles, se eles tiverem que se frustrarem lá, que eles se frustrem. E eu não vou colocar as minhas mãos, mas eu vou estar ali, pronto para poder recebê-lo de volta. Pronto, sabe, para poder apoiá-lo quando ele se frustrar, ele quiser retornar, ele quiser dar o próximo passo na sua caminhada com Deus, na sua caminhada para com o Pai. Amém? Que nós não venhamos ser aqueles gestores, sabe, que quer poupar os filhos de todas as coisas, mas que nós venhamos ser verdadeiros com os nossos filhos. Que nós venhamos falar: esse caminho é um caminho de morte, este caminho é um caminho de tristeza, este caminho é um caminho de choro, este caminho é um caminho que vai trazer grandes consequências para você. Pela omissão de muitos pais, muitos filhos têm sofrido. Então você, como pai hoje que me escuta, em nome de Jesus, se posicione como um bom gestor, como um bom tutor, que você não falte a verdade, que não falte a palavra de Deus, a verdade, dentro da tua casa, dentro dos teus ensinamentos, dentro do teu relacionamento. Se o teu filho quer viver de forma desenfreada, deixe ele ciente do que ele está plantando. Deixe ele ciente do que ele está fazendo. E não tente comprar o teu filho. Não tente fazer com que os olhos dele deixem de brilhar por outras coisas, né? Pela posse, pelas coisas que você pode oferecer. Mas apresente este jovem maturo para ele, que está na Escritura. Apresente e fala: filho, senta aqui do meu lado. Deixa eu contar uma história para você. A Bíblia relata de um jovem que pegou toda a sua herança e gastou de maneira desenfreada. Conte essa história para o teu filho. Faça o teu filho perceber, sabe, que essa história pode se repetir na vida dele. Amém? Em nome de Jesus. Então, o versículo 17 fala que este jovem, este filho mais novo, ele cai em si, né? Ele percebe que... deixa eu falar outra coisa aqui que tá queimando meu coração também. Existem pessoas também que passou muito tempo dentro da igreja. Passou muito tempo dentro da igreja, serviu ao Senhor na igreja, serviu a igreja, serviu as pessoas na igreja. E por algum motivo essas pessoas, elas desejaram sair para poder viver as suas vidas, para poder usufruir, né, da sua juventude, usufruir, né, às vezes das suas finanças, usufruir do momento que está vivendo, porque ele achava que o período que ele passou na igreja, porque ela achava que o período que ela estava dentro da igreja, ela estava perdendo tempo. Quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, olhando para a vida desse jovem, esse jovem olhou para os empregados do seu pai, para os servos do seu pai. Olha isso, gente. Talvez o que o mundo pode oferecer para você, aos teus olhos, pode ser muito mais atrativo do que a igreja pode oferecer para você, do que os membros da igreja podem te oferecer, do que a instituição pode oferecer para você, do que a igreja pode oferecer para você, ou do que a igreja ofereceu para você por tanto tempo. É muito pouco perto do que o mundo oferece. O mundo oferece muitas outras coisas que aos nossos olhos são coisas muito mais preciosas, são muito mais legais, muito mais interessantes, enche os nossos olhos. Mas quando este jovem caiu em si, sabe de quem que ele lembrou? Ele não lembrou da vida que ele tinha antes, como filho. Ele não lembrou do seu irmão que estava vivendo lá como um príncipe na casa do seu pai. Mas ele lembrou dos trabalhadores, dos servos do seu pai. Ele lembrou que os servos do seu pai, os servos do seu pai,
tinha uma vida muito mais digna do que ele estava tendo no mundo. Ou seja, eu quero aqui fazer uma comparação aqui. Quero dizer para você que aqueles servos, os serviçais do Senhor que estão nas igrejas, os servos do Senhor, os servos de Deus que estão ali na igreja servindo ao Senhor domingo após domingo. A vida desses servos, na condição de servo, é muito melhor do que uma condição que às vezes nós podemos ter na nossa mente, que nós somos livres, que nós somos donos dos nossos narizes, que nós podemos gastar, nós podemos consumir, nós podemos viver, nós podemos gozar das nossas vidas da maneira que a gente quer. Esse rapaz, ainda na sua imaturidade, ele consegue enxergar que os trabalhadores, os servos do seu pai, tinham uma vida muito mais digna do que aquela que ele tinha tido, que ele estava tendo. Olha que lição que Deus nos dá hoje aqui, para aquele que está desejando usufruir da sua liberdade fora de Cristo. Aqueles que têm desejado, sabe, curtir a sua vida longe da presença de Deus, longe da casa do Pai. E eu não estou dizendo aqui que a casa do Pai é as quatro paredes, é a igreja. Eu não estou dizendo isso, não estou fazendo aqui uma alusão, sabe? Eu não estou falando aqui para você que a presença de Deus está só na igreja. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando a respeito de propósito. Você sabe para qual propósito Deus criou você? Deus não criou um filho para poder viver no mundo, gozando das coisas do mundo. Deus criou os seus servos, Deus criou os seus filhos para o servir para a sua glória. Em que você tem sido usado para a glória de Deus onde você está? Como você tem levado a glória de Deus para as pessoas ao qual você está se juntando, para as pessoas ao qual você está se relacionando? Como que Deus tem sido glorificado no meio do lugar onde você está andando? Você vai responder para você mesmo, tá? Então você vai responder para você mesmo. Como é que eu estou glorificando a Deus pela minha vida, vivendo da maneira que eu estou vivendo? Convivendo com as pessoas que eu estou convivendo. Aí você vai entender o que eu estou falando, tá? Porque eu sei que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas a Bíblia diz que Deus está no ajuntamento, que Deus passeia no meio da sua igreja, que onde há 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali Ele está presente. Então Deus está no meio da congregação. Deus está assim no meio daquela igreja. Deus está assim no meio daquele povo. Amém? Mas é necessário que você caia em si, como este jovem caiu em si. É necessário que haja um despertamento, haja, sabe, lucidez, que haja entendimento. E se for necessário todas essas desgraças acontecerem, vão acontecer. Porque talvez enquanto as coisas vão bem, você não perceba isso, você não venha perceber isso. Será que você vai precisar passar por tudo isso para dar valor, para poder entender que você nunca deveria ter se afastado da casa de Deus, dos planos, dos propósitos que Deus tem para a sua vida? Então esse jovem, ele vira e fala o seguinte: ele cai em si. A primeira coisa, quando ele cai em si, quando ele para pensar, quando ele tem um momento racional ali na sua vida, que ele para de ser movido pelas suas emoções e começa agora a entender as razões ao qual, qual motivo ele se encontra daquela maneira, ele vai perceber que os trabalhadores, os servos ali do seu pai, ele comia com pão com fartura, e ele, que era filho daquele homem, estava morrendo de fome. Então ele parte para um progresso na sua vida, na sua caminhada. E aí então inicia um processo agora, né, de conversão. Este jovem, ele se arruma. O versículo 18 fala: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha isso.
Então ele se arruma e fala, eu vou tomar uma decisão, eu vou consertar a minha vida. O versículo 18 fala, eu vou me arrumar. Eu vou começar, eu vou ter um início aqui na minha vida, vai ter um reinício. Eu vou reiniciar a minha vida. Olha, o Deus do recomeço. Olha, então, nós conhecemos agora aqui um Deus, um Pai, que recebe o filho de volta. Um filho agora que reconhece os seus erros. Um filho que reconhece a sua imaturidade. Um filho que reconhece a sua escolha precoce de se afastar ou se distanciar da casa do Pai. Que texto maravilhoso. Eu vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e dizer, pai, eu pequei. Ele reconhece que ele pecou contra Deus. Ele reconhece que pecou contra o seu pai. E esse filho então parte em direção ao pai. Então olha aí, ó, o arrependimento que faz. Ele faz nós arrumarmos as nossas vidas, reconhecermos os nossos erros e confessar os nossos erros. Ele fala, eu vou me arrumar. Isso é reconhecer. Olha aí, princípio para nós aqui sobre o arrependimento. Primeiro passo do arrependimento, reconhecer os seus pecados. Ok? Reconhecer os seus pecados. O segundo, eu vou lá, eu vou retomar, eu vou ir em direção a Deus. Eu vou ir em direção, sabe, à mudança. Eu vou ir em direção ao que Deus pede para mim, à vontade de Deus. Então o arrependimento consiste, vamos lá aqui, ó, reconhecer, voltar-se para Deus e confessar, pedir perdão, confessar os seus pecados diante de Deus. É o passo que este jovem dá, que este filho mais novo dá. Primeira coisa, ele reconhece o seu pecado. Não, eu vou me arrumar. Vou me arrumar do quê? Porque eu estou desarrumado. Eu vou me consertar porque eu estou desconcertado. E como que eu faço isso? Eu vou voltar em direção a Deus. Eu vou me apresentar diante de Deus. E se apresenta diante de Deus. E agora, você está diante de Deus, você vai fazer o que? Senhor, contra ti eu pequei. Pequei contra ti, Senhor. Pequei contra fulano. Pequei contra ciclano. Eu pequei, Senhor. Então existe, tá vendo? Percebe que o arrependimento ele consiste, né, nesses 3 pontos aqui, ó. Reconhecer, se achegar a Deus, né, reconhecer o pecado, voltar-se para Deus e pedir perdão, né, pedir perdão para Deus. Então é 3 passos aqui. Vamos voltar aqui? Então, versículo 20 ainda. Arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhes disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Então o camarada chega diante do pai e fala, pai, eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai, ainda sem responder as suas questões pessoais em palavras, o pai não fala, tá bom filho, eu te perdoo, né? Agora eu me coloco no coração do pai, né? Na figura do pai. O pai, na sua condição, ele não fica perdendo o seu tempo, sabe, com palavras, com sermões, mas o pai imediatamente fala o seguinte aqui no versículo 22. Porém o pai disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vista nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Não teve sermão, sabe? Não teve sermão. Não teve nada disso. O pai simplesmente viu o filho. Quando o arrependido chega na casa do pai, o pai percebe que existe arrependimento. E o pai prepara toda a casa, prepara todo o ambiente, prepara uma festa para receber este filho. Olha que coração maravilhoso.
É um coração que diz assim, me parece o coração de Jesus, não é? Me parece o coração de Jesus quando fala assim, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha Jesus dando exemplo aqui, ó. O filho foi lá, fez o que fez, cara, tocou, né, o terror no mundo. E o pai, quando ele percebe que o filho voltou arrependido, o pai abre o coração e fala, abraça, ele fala nada, né? Não fala nada. Ele simplesmente ele beija, abraça, recebe, fala para os trabalhadores, para os seus servos, pega a melhor roupa que existe aí. Olha isso. Aquele que pensava que tinha levado tudo embora, que tinha gasto toda a sua herança. O pai percebe que ainda tem herança, ainda tem bens, ainda tem condições de poder abençoar esse filho. Talvez você esteja nessa condição, eu gastei tudo, eu perdi tudo, ninguém acredita mais em mim, eu já errei muito, eu já fiz tudo. Quero dizer para você que na casa do meu pai há muitas moradas, Jesus disse isso. Que na casa do pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Existe lugar, existe morada para mim e para você. Existe um recomeço para a minha vida e para a tua vida. Existe um recomeço para as nossas histórias sempre. Todas as vezes que nós precisarmos voltar, que nós percebemos que nós estamos nos distanciando, e nós caímos em si, nós temos que lembrar que existe um lugar onde o Senhor, o nosso Pai, está de braços abertos para nos acolher, nos receber. E nós percebemos aqui que ele manda matar ali, né? Quero trabalhar rapidinho aqui por causa do nosso tempo, mas ele fala, tragam depressa a melhor roupa e vistam dele. Então Deus muda a roupa. Roupa, o que é? Roupa significa a nossa dignidade, porque a falta da roupa traz vergonha. A falta da roupa é vergonha, não é isso? Então a roupa significa dignidade. Então quando nós voltamos para o Senhor, Deus devolve a dignidade. Se você está se sentindo indigno, realmente você sem Cristo você é indigno. Mas quando você volta para Deus, quando você é religado em Deus através de Jesus Cristo, verdadeiramente Deus ele te dá uma nova veste. Deus ele coloca uma vestimenta. Deus devolve a dignidade para a tua vida. Então vamos lá. Traga a melhor roupa, vistam nele. Ainda no versículo 22, ponha um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. O Senhor, ele traz agora aqui a autoridade. O anel, ele traz autoridade. O anel, ele significa autoridade. Os membros daquela família, eles possuíam um anel. O anel traz autoridade, fala da onde aquela pessoa pertence, a que lugar, qual família aquela pessoa pertence. Nós tínhamos o exemplo dos reis da época, antigamente, que os reis, quando eles tinham uma carta para mandar para determinada pessoa, aquela carta era selada com um anel. Então era molhado o anel numa cera quente, derretida, e ele colocava o anel sobre aquela carta e selava aquela carta com a marca do anel, identificando que aquela carta era uma carta real, uma carta selada pelo rei. E quando o pai aqui ele fala, coloque o anel de volta, ele está dizendo, traga a autoridade, traga a descendência, traga de volta, sabe? Além da dignidade que ele já deu com a roupa, agora a procedência, que ele faz parte desta família, que ele faz parte, sabe, desta nação, que ele faz parte desta casa. Ele é herdeiro de todas as coisas novamente. Entende isso? E fala também a sandália para os seus pés, Então ele traz ali proteção para os seus pés, ele traz ali, a sandália era um utensílio utilizado para proteção, era para trazer alívio, para trazer descanso aos pés. Então ali aquela sandália, o pai manda calçar ali, um calçado, a sandália nos pés daquele jovem, e para que aquele jovem se sentisse, sabe, seguro, protegido. Então ele veste aquele jovem com um traje completo. E o versículo 23 fala, tragam e matem o bezerro gordo. E nós sabemos aqui o que Deus fez. Deus sacrificou o teu único filho, para nos devolver a dignidade. Deus sacrificou o seu único filho
para que nós pudéssemos ser religados ao Pai. Jesus é a nossa religião. Muitas pessoas falam, qual religião que você é? A religião não tem o poder de ligar ninguém a lugar nenhum. A religião, ela não tem poder de mudar ninguém. Quem pode mudar uma pessoa é Jesus. Então, se religião vem de religare, ou seja, de ligar alguém até um determinado lugar a alguém, né? Então, Jesus é a nossa religião, porque é Jesus que nos religa a Deus. A Bíblia fala que nós estávamos separados, destituídos da glória de Deus. E Jesus então morre e agora Ele faz com que nós venhamos ter paz para com Deus. Nós temos acesso ao Pai através de Jesus. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então até aqui nós observamos o coração de um filho imaturo, né? A progressão deste coração, né, da vida desse jovem, a sua imaturidade, quando ele chega no caos, no sofrimento, na necessidade, no extremo da necessidade, ele é atingido pela necessidade, mas junto com a necessidade vem a questão de cair em si, uma questão de racionalidade, do cara entender o que está acontecendo, e vem então já o processo inteiro da conversão, né, daquele ser que estava se definhando, estava indo para um caminho triste de morte. Então ele se converte agora e vai em direção, né, a Cristo, vai em direção à casa do Pai, em direção à presença do Pai. Então, uma vez agora arrependido, ele volta, né, e confessa os seus pecados ao Pai, e demonstra no coração do Pai que ele se sentia uma pessoa indigna. Então o Pai vai e demonstra que é sobre os indignos que ele demonstra, né, o seu poder. É sobre os fracos que ele se demonstra ser forte e faz os fracos fortes. Amém? E agora então nós vamos conhecer aqui o terceiro coração, que é o coração do filho mais velho, né? Ou do irmão mais velho. E no versículo 25, que diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Então o filho estava lá no campo. Quando ele estava voltando para sua casa, ele observou que existia música e danças na sua casa. Ele chamou um dos empregados e disse: o que está acontecendo isso aqui? O que está acontecendo aqui? Versículo 26. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Versículo 27. E ele informou. O empregado então fala para o irmão mais velho: o seu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Então, olha que alegria. É aquele irmão que estava perdido, aquele irmão que estava dado como morto. Esse irmão voltou. Esse irmão estava perdido, foi recuperado. Esse irmão que estava já com a sua saúde comprometida, agora está ali com saúde, salvo na casa do Pai. Olha que motivo de alegria, né? Só que não, aqui para o irmão mais velho. Mas ele respondeu ao seu... Vamos lá. O filho mais velho se indignou, versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Então, o filho mais velho, vendo que o irmão tinha voltado e o pai tinha feito uma festa para ele, pelo seu retorno, sabe o que o irmão mais velho fez? Falou: nessa casa eu não entro, aqui eu não entro. E saiu, ficou lá fora. O pai, então, vendo essa situação, o pai vai e sai lá fora e vai atrás do filho mais velho. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Olha ele querendo ali os direitos dele, né? Os direitos iguais, né? Tantos anos que eu sirvo o Senhor. Tantos anos que eu sirvo o Senhor. Nunca transgredi um mandamento do Senhor. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa. Tadinho dele, né? Tanto tempo comendo do bom e do melhor.
tanto tempo dentro da presença do Pai, tanto tempo convivendo com todas as coisas, com todos ali, comendo do bom e do melhor, vivendo em harmonia na casa do seu Pai, não passou necessidade, nem nada. Mas o Senhor nunca matou um cabrito para mim poder comer com meus amigos. É o senso de justiça do coração daquele que se acha maduro, daquele que se acha dono da verdade, daquele que acha dono, aquele que é o justiceiro, sabe? Aquele que faz a justiça com as suas próprias mãos, aquele que acha que tem a verdade, sabe? Que tem a última palavra. Então este é o sentimento de um coração orgulhoso, de um coração prepotente, num coração que se acha maduro, mas não é. Mas é um coração estranho, é um coração diferente do Pai. Olha, esse irmão está tanto tempo com o Pai e não conhece, não tem semelhança com o Pai. Quantas vezes nós temos casos assim, né, no nosso meio? Pessoas que convivem com pais maravilhosos, mas são filhos totalmente diferentes. Como é que vai? E tem pais que perguntam, tem pais que falam assim, mas como que essa criança saiu desse jeito? Eu sempre fui amoroso, eu sempre recebi bem as pessoas, eu sempre prezei pela palavra de Deus, eu sempre ensinei, eu sempre isso, eu sempre aquilo, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo. Sabe, como é que meu filho é desse jeito? Tá aí. O filho do pai, o filho do mesmo pai, tem dois filhos, né? Um que guardou os mandamentos, tudo bonitinho, guardou as coisas, e o outro que foi pro mundo. Aí esse que foi pro mundo volta, quer se reconciliar. E aquele que aparentemente era politicamente correto, demonstrou que o seu coração era prepotente, o coração era orgulhoso, o coração era um coração sanguinário, justiceiro, né? Queria fazer justiça própria. Ele chega a se indignar. Eu não vou entrar neste lugar. E começa a jogar na cara as coisas que fez. Eu nunca transgredi, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei, sabe? Nunca faltei no trabalho, nas minhas obrigações domésticas, eu nunca deixei de fazer nada disso. Tantos anos eu estou aqui servindo o Senhor. Mas quando, versículo 30, mas quando veio esse seu filho, olha a maneira que ele fala, né, para o pai. Mas quando chegou esse seu filho, quando veio esse seu filho, não é mais nem um irmão dele, não é mais nem alguém que ele ama, não é nem mais um integrante da sua família, não é alguém que divide o mesmo sangue, mas é o seu filho. Olha o que ele fala. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com todos os bens do Senhor, então ele falou que acabou com tudo, gastou tudo, torrou todo o seu dinheiro, gastou tudo com prostituta. Aqui ele fala, né? Com o que o filho tinha gastado. Mas o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então olha a indignação dele. O cara gastou o dinheiro, ferrou, né? Saiu para prostíbulo, torrou o dinheiro dele com um monte de prostituta. E o Senhor faz festa quando ele volta. O homem, o filho mais velho, estava querendo que o pai agisse conforme o seu coração, conforme o coração dele. Só quero dizer para você que Deus, graças a Deus, né, que Deus ele não age segundo os nossos corações, o nosso senso de justiça. Porque se Deus agisse conforme o nosso senso de justiça, nós não éramos merecedores de nada. Porque todos nós um dia ferimos, sabe, a vontade de Deus. Todos nós um dia desviamos do centro da vontade de Deus. Mas graças a Deus, Deus não nos ama como nós amamos. Deus não se relaciona conosco como nós nos relacionamos com Ele e nem com os outros. Deus, Ele se relaciona de forma graciosa com seus filhos, de forma imerecida, de forma com que nós não merecemos. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós. É um dom gratuito de Deus, é uma bênção, uma dádiva de Deus, é graça, é favor que nós não merecemos. Ah, Senhor, esse teu filho agora chega aqui, meu Pai. Ele sumiu com todos os seus bens, gastou tudo com prostituta, torrou todo o seu dinheiro. E o Senhor vem e mata um bezerro gordo para ele, para mim isso não é nem um cabritinho. Ah, Senhor, a irmã chega agora na igreja, já arruma marido, casa, tá tudo certo. Eu tô aqui, Senhor, fazendo a tua obra, fazendo tudo, Senhor. E só parece tranqueira na minha vida. Ah, Deus, eu tô tanto tempo pedindo emprego, Senhor. Vem esse outro aqui agora, vem aqui uma semana, sabe, arruma emprego, tá ganhando bem, já mudou de casa, trocou de carro.
Ah, isso não é justo, Senhor. E nós queremos que Deus ele vai somando, né, as coisas boas que nós vamos fazendo. E Deus vai debitando as coisas ali, as coisas ruins que o outro está fazendo. Então Deus vai trabalhando, né, nas coisas boas que nós fazemos e você está com saldo positivo. Esse aqui está com saldo negativo. Quero falar para você algo, irmão, em nome de Jesus. Deus encerrou todo mundo aqui, a Bíblia, as Escrituras encerram todo mundo aqui debaixo do pecado. Não tem absolutamente nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais do que Deus te ama. E ao contrário também. Você não pode fazer nada tão terrível que Deus deixe de te amar como Ele te ama. Porque o amor de Deus não é um amor condicional. O amor de Deus não é por aquilo que nós fazemos. Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus ele nos ama porque Ele ama de tal maneira, de sobremaneira. As Escrituras relata que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Deus não passou a te amar porque você agora está obediente, porque você está congregando a igreja, você está dando seu dízimo direitinho. Deus não te ama por causa disso. Deus te ama porque Ele é amor. Porque Ele é amoroso. Entende? Deus não exerce justiça porque está castigando. Não, Deus ele exerce justiça porque Ele é justiça. Entende? Deus não faz as coisas segundo, aquilo que nós plantamos. Nós colhemos as coisas conforme nós plantamos. Mas Deus não ama segundo aquilo que nós oferecemos a Ele. Senão todos nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Continuávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos amou de tal maneira, de sobremaneira, quando nós éramos ainda pecadores. Amém? Então nós temos que tirar essa percepção de Deus aí, de que Deus age com a gente. E de irmão mais velho. Né? Vamos continuar aqui, está acabando. Então ele abre o coração dele ali pro pai, né? Fala que o filho gastou tudo, o irmão dele gastou tudo, e ele ainda faz uma festa para o filho. Versículo 31 fala assim: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Sabe qual é o problema do ser humano? Que o ser humano ainda não se apossou de tudo aquilo que o Pai nos deu. Nós vivemos como se nós fôssemos seres distantes do Pai. Como se nós fôssemos somente servos do Pai. Ainda que na condição de servo, né, o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o servem. Mesmo que na condição de servo, nós temos a recompensa do Senhor. Mas agora Jesus fala que Deus já não nos chama mais de servos, mas Deus nos chama de amigo, Deus nos chama de filho. Nós somos filhos de Deus. Percebe que nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. E por que nós estamos olhando para o pecado do irmão? Nós estamos olhando porque o outro pecou, o outro transgrediu, o outro errou, e nós fechamos os nossos braços, fechamos as portas das nossas casas, nós não recebemos as pessoas. Por quê? Porque ele pecou, porque ele transgrediu. Se o Pai o recebeu, quem somos nós para não recebê-los? Existe um coração de irmão mais velho dentro de você ainda. Mas que haja hoje em nome de Jesus um coração perdoador. Talvez esse coração duro, né? Talvez esse coração perverso, esse coração inflamado, esse coração orgulhoso, esse coração cheio de prepotência tem que ser destruído hoje. E você dá ouvido ao que o Pai está dizendo: filho, você está sempre comigo, filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que você tem é seu. Mas é preciso festejar, filho. Porque o seu irmão estava morto e agora ele reviveu. Ele estava perdido, agora ele foi encontrado. Tem que haver alegria nos nossos corações quando nós ouvimos que alguém estava morto e agora reviveu. Que alguém que estava perdido agora foi encontrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você tem alegria no teu coração? Será que você tem motivos agora para se alegrar no Senhor?
De se alegrar por aqueles que estavam longe e agora retornaram, que voltaram para a casa do Senhor. Será que existe motivo hoje para que você venha se alegrar na presença do Senhor? Eu quero convidar você hoje, em nome de Jesus, para você fazer essa reflexão. Se você é uma pessoa que estava perdida, que está perdido, está longe, se encontra longe do Senhor, você se considera longe do Senhor, que você volte hoje em nome de Jesus. Que você retome hoje, sabe, um caminho de arrependimento, e que você possa se voltar agora à casa do Senhor, que você possa se retomar agora em direção à casa do teu Pai. Em nome de Jesus. E se você é uma pessoa que sempre esteve na casa do Pai, pelo fato de você sempre estar na casa do Pai, era um motivo de orgulho, era um motivo, sabe, de eu sou boa, eu faço tudo direito, eu sou digna, eu sou tudo isso, tudo aquilo. Não, talvez falar, não. A questão aqui, nós abordamos 3 corações aqui, mas eu quero direcionar você a focar no coração do Pai. Se você nunca se afastou, se você nunca abandonou, nunca se desviou, sabe? Se você nunca teve, glória a Deus por isso. Mas não se ache melhor do que ninguém por isso. Mas continue agradecendo a Deus, porque o motivo de nós estarmos de pé é pela misericórdia de Deus. O motivo de nós estarmos firmes é pela misericórdia e pela graça de Deus. O motivo de nós nós termos sido encontrados por Deus é porque o Filho nos encontrou. É que nós fomos encontrados por Cristo. É porque nós ouvimos a voz do nosso bom pastor e nós seguimos Ele. É tudo por Ele, tudo sobre Ele. Nós colocamos aqui corações distintos, corações diferentes. Mas o coração que tem que ser louvado hoje aqui não é o do filho que estava perdido, que voltou, não é daquele que sempre esteve e se indignou, mas é o coração bondoso do Pai, que ama a todos, e que espera que todos se curvem diante da sua voz, todos se curvem diante da sua autoridade, que todos percebam o amor gigantesco que Ele tem pela humanidade, por você que está me vendo aí, me ouvindo. Amém? Em nome de Jesus, que você guarde essa palavra no teu coração, que você guarde essa palavra, sabe, no fundo do teu coração, e que Deus possa fazer essa palavra habitar nos teus dias, habitar na tua mente, no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.